Nath, você estava no dia que o Rafa deu aquela aula onde ele corrigiu 200 coisas no Michael? Sim, Você lembra bem desse episódio? lembro. Esse episódio ele ficou muito marcado na minha cabeça também. Aham. Rafa, você lembra desse dia? Eu lembro desse dia. E o que que você me conta sobre esse dia? Esse dia eu queria mais. Eu tava querendo mais. Você estava sedento por Eu correções? estava sedento. Eu tava com sede de correções. Eu queria corrigir mais alguma coisinha. É Eu isso, consegui. Mas aí depois eu queria outra. Aí eu consegui, aí eu queria outra. Aí foi desandou. tipo assim, ó. É isso! Hoje a gente vai falar com vocês exatamente sobre isso, correções, o que corrigir, como corrigir, e isso leva um nome muito específico dentro do CrossFit. Não é mesmo, Natália Lima? Sim. Ah, sim! E esse episódio, então, estamos começando aqui agora com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre triagem. E hoje nós trouxemos Natália Lima, Seminar Staff, ninguém melhor do que ela aqui para poder conversar com a gente sobre isso, sobre as experiências dela em relação a correções, dicas, o que corrigir primeiro. E é isso, a gente vai bater um papo hoje no nosso episódio de hoje falando sobre triagem. Olha, Pronta, Nath? estou pronta. E vocês? Yes. Eu tô. Galera, só Vamos, lembrando que capitão. essa sugestão de tema foi enviada pelo Daniel, né? Daniel aí, que é um ouvinte aí nosso, que sempre manda sugestões aí de temas, Daniel lá da Gávea. Então ele falou pra gente falar um pouquinho mais sobre a questão do triagem de falhas, que eu vejo também que é uma habilidade, né? Que os treinadores mais antigos, né? A galera que tem bastante experiência em piso preto, já tem a noção de como fazer uma boa triagem ali, né? Então, identificar o que precisa ser corrigido, talvez primeiro, mas isso é uma habilidade que a gente sempre, a cada dia, a gente vai ter que melhorar ela, não tem jeito. Então, a gente vai encontrando novas pessoas, né? Vai encontrando novas formas de corrigir e novas falhas também. Por isso que a nossa habilidade, né? Ela não pode ficar estagnada, né? É isso aí. Então, vamos lá, vamos bater esse papo aí, falar sobre triagem. Primeiramente, triagem ela é usada, é um termo usado pela comunidade médica, né? Onde você vai triar, ou seja, escolher, priorizar alguma coisa. E quando a gente fala em triagem, existem algumas regras. E essas regras, elas são importantes até para você saber por onde você começar. Nath, fala pra gente aí um pouquinho sobre isso. Bom, o próprio nome diz, né? Você deu uma ótima introdução linkando com a medicina. A gente vai atacar o ponto da urgência ali no movimento que está sendo executado, né? E a gente pode ter vários cenários. A gente pode ter um movimento que tem um peso externo. A gente pode ter um movimento que não tem um peso externo, né? E aí a gente, como treinador, tem que tentar treinar essa habilidade de poder enxergar aquilo que oferece mais risco para o seu aluno. Então, por exemplo, se eu estou com um aluno que ele está fazendo um deadlift e ele perde aquela coluna neutra, né? No início do deadlift, eu preciso atacar esse erro primeiro, mesmo que talvez eu já tenha visto que ele talvez passou a barra ao redor do joelho, né? Então, primeiro a gente vai tirar a carga, a gente vai mostrar para ele com dica, vai tentar ver se essa dica funcionou, e aí, a partir disso, a gente começa a avaliar. Num air squat que não tem uma carga externa, é um movimento simples, né? Você pode olhar um agachamento e talvez não, vai doer os nossos olhos de treinador um joelho para dentro. E com isso, com certeza, esse joelho para dentro vai estar tirando o calcanhar do chão, que vai levar a outros erros, a gente pode falar disso das dicas, né? E mesmo que a coluna esteja um pouquinho fechadinha, mas se não tem carga, isso não vai estar inseguro, talvez, e eu posso atacar algo que esteja muito mais crítico até no meu olhar visual ali. Então, a triagem faz parte disso, da gente atacar o ponto de emergência ali, o ponto que vai trazer uma insegurança em relação ao seu aluno e ao seu movimento. Então, é segurança em primeiro lugar, Né? certo? Com E certeza. tudo pode depender de várias coisas, sei lá. Tem um ótimo pull-up, mas o dedo tá assim na barra.
Ah, não! Agir ali, né? É uma triagem. Então eu vou falar, agarra essa barra, fulano. Ele vai agarrar, talvez ele desça, volte a agarrar e assim ele continua o seu belo pulo. Então é triar realmente pela segurança, né? Top. E quando a gente fala sobre essa triagem por segurança também, o treinador mais novo aí, que tá no piso preto, é entender que não é só fazer isso aí quando o cara tá movendo uma carga mais pesada, né? Uma carga externa, ou quando ele está pendurado na barra. Um simples air squat, se você aplica bem a triagem, você pode selecionar ali. Basicamente, você seleciona o que você quer primeiro e batalhar em cima dessa falha. Então, se você tem um aluno que nos air squats ele perde a coluna, daqui 2 semanas você vai dar um front squat ou alguma outra coisa para ele, a chance dele perder a coluna nesses próximos treinos vai ser gigantesca. Porque se ele apresentou essa falha no movimento de peso corporal, com certeza ele vai levar isso com ele. Então, basicamente priorizar o que você quer corrigir e também ver a longo prazo, né? Eu gosto sempre de pensar assim, ver a longo prazo, porque o cara não vai se mover só naquele dia e parar a movimentação dele, né? Então, se alguém tem um problema, né, de coluna, que não consegue manter uma coluna neutra, vai ser exposto nisso. Talvez num deadlift, talvez num squat mais pesado. Então é a gente atacar essa galera realmente dessa forma, né? Uhum. Então, a habilidade de triar, ela está intimamente aí relacionada sobre a habilidade de corrigir, certo? Então, a gente vai olhar aquilo que a gente sente que precisa corrigir e atacar com as correções. A Nath já falou que a gente vai sempre pelo lado da urgência, então aquilo que a gente vê que é mais gritante ou o que põe o nosso aluno em maior risco é onde a gente ataca primeiro, certo? E se a gente parar para pensar em um aluno onde o risco, o Rafa acabou de falar, é um air squat, e esse aluno ele vai ter, além de uma curvatura na lombar, enquanto ele agacha, ele vai ter calcanhar saindo do chão e joelho entrando. O famoso frame rack. É, O que o treinador que está começando agora, ele vai corrigir primeiro? Porque assim, ele não está ali pondo em risco a vida dele de uma forma tão urgente, porque não tem uma carga externa ali atuando sobre ele, Uhum. né? Então, o que que ele corrige primeiro? Eu corrigiria o joelho, porque esse joelhinho para fora, ele assentaria talvez os meus pés no chão, o calcanhar você falou que ele tá fora. E provavelmente a coluna dele vai estar muito curvada ali, né? Perdendo a parte da torácica e eu levantaria depois, porque aí ele tá com a base sólida, né? Do chão, fixa e joelhos sólidos também. Aí eu levantaria talvez um pouquinho mais o peito e viria até onde aquela coluna consegue me apresentar um pouco mais de postura neutra, né? Mais próximo disso. Top. esse exemplo, né, é um bom exemplo, às vezes, um treinador mais iniciante, né? Se ele vê um acidente desse acontecendo no piso preto, talvez ele possa priorizar a coluna, né, para corrigir Vai primeiro. pedir rápido, abre o peito, né? Então, Talvez abre o sim. peito e ele meio que ele esquece o de baixo, né? É ponto simples, como talvez uma base um pouquinho mais aberta pode facilitar com que ele mantenha o pé colado no chão. E aí depois você perde o joelho, que você meio que corrigindo ali embaixo, provavelmente a coluna dele vai ter alguma mudança. Sim. Então, nesse caso, né? Eu seguiria o mesmo esquema da Nath ali. Eu primeiro eu ia observar os pés dele, foca no joelho, ver se eu consigo manter o joelho dele para fora e o pé dele bem cravado no chão. E a coluna eu penso depois, até porque você me falou que é um air squat. Então, não tem carga externa ali dificultando a vida do cara, né? Muito diferente se talvez eu tivesse uma barra de front squat aqui no ombro dele. Então, é realmente ver qual que é a pedida do movimento, né? E ver o que a gente pode fazer ali. Sim, top, total. Essas correções aí, primeiramente, né? Nesse cenário que eu acabei de falar, se você é uma pessoa nova, pode ser que você queira corrigir tudo, né? A gente abriu o episódio justamente falando sobre isso,
né? O Rafael foi corrigir o Maicon e o Maicon não conseguiu corrigir porque era tudo de uma vez, né? Então, a vontade de querer corrigir, O Michael vai ter que ver esse episódio. o Maicon vai ter que ver esse Falar pra episódio. ele hoje isso. A vontade de querer corrigir com aquela vontade de, não vontade, né, mas aquela coisa de conseguir ignorar alguns pontos, você tem que entender que isso precisa existir em algum momento, Uma certo? seleção, né? É uma seleção. É uma seleção. Então, pode ser que para alguns dê certo eu fazer 3 correções, mas pode ser que para outros dê totalmente errado, né? Então, como a gente lida com isso de, poxa, como que eu vou fazer para ignorar certas coisas, né? E corrigir algumas. Eu já vou entrar talvez no item de correção, porque a gente está falando de triagem, e a triagem é um dos pontos de dicas úteis para você ter uma boa correção, né? Então, por exemplo, pontos importantes do ato de corrigir, né? O que é corrigir? É a habilidade de você melhorar a mecânica de movimento. Ponto. É isso, a gente precisa ver a melhora de algo ali e a gente vai buscar isso. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é usar dicas adequadas. Então, você precisa saber o que você vai usar ali para poder, talvez, ter a meta de consertar algo, né? O ponto 2 seria ter as correções adequadas para as falhas. Então, você sabendo as falhas que podem acontecer, se você estuda pontos de performance e possíveis falhas, você vai conseguir associar quais são as correções das dicas adequadas anteriormente que eu posso usar para acionar essa pessoa ou esse movimento um pouco mais rápido e ter um resultado também mais imediato ali, né? E terceiro item é a triagem. A partir desses 2 pontos, você olha com o foco da triagem e você vai escolher ali o que está em maior risco. E eu colocaria como último ponto que está dentro dessa habilidade de corrigir é você equilibrar crítica e elogio, né? Você ter esse equilíbrio dos dois para você ter o discernimento de olhar a falha, pensar, agir com a dica adequada da correção que você sabe que você já estudou e a partir dali equilibrar com o elogio, porque um pequeno esforço de uma correção, talvez se o Rafa tivesse feito só uma correção num ponto fixo, eu não lembro o movimento específico, né? Qual que era, mas Dumbbell snatch, eu acho. Era vamos hang clean Hang e clean. jerk com dumbbell. Vamos supor que ele estava falando, sei lá, da posição dele em hang, ele estava com a coluna não neutra, né? E ele, só se ele pedisse, tipo, Michael, o peito um pouquinho mais aberto, e o Michael, pronto. Aí eu deixava umas 2 repetições, equilibrei minha dica com elogio, né? Fiz a correção, equilibrei a crítica com elogio, e aí aos poucos eu vou nesse joguinho aí do balancear. Então, não esquecer que a triagem é um dos pontos principais de corrigir. E corrigir faz parte, talvez, desses pontos principais que eu citei agora, que são esses 4. Até porque nada tava deixando inseguro o movimento dele, né? Sim, você só Era, precisa be relentless, né? era a última aula do dia, né? Sexta-feira ali, a gente tava como finalizando a semana. Você tinha um pouquinho de coaching guardado? Vamos gastar tudo. Final de semana eu não ia gastar mesmo, né? Vou bagunçar a coordenação desse aluno, né? Mas realmente isso, né? E o que a Nath fala, a gente entende mesmo. Eu acho que é legal. Como é que a gente pode dar ferramentas para os treinadores iniciantes para que eles melhorem essas capacidades de corrigir? Porque a Nath pressionou bem uma tecla, né? Que é a questão do estudo, né? Se você sabe os pontos de desempenho dos movimentos, você sabe o que é ideal. Então, o que foge do ideal São as falhas. são as falhas. Então, se você já sabe o ideal, você já sabe o contraste disso para que você busque. E eu vejo que nos nossos planos de aula, né, algo que a gente já coloca são possíveis falhas que podem acontecer nos movimentos. Então, para você, treinador que está vendo, está escutando o podcast, se você tem alguma dificuldade em algum movimento, já no seu plano de aula já comece a detalhar muito bem qual falha que pode vir. Então, hoje a gente tem um dia de snatch aqui na Cross de Boqueirão. Pô, vai vir alguma falha de puxada antecipada. Isso é fato. Isso é Falta de extensão no quadril, com certeza. falta de uma extensão de quadril, com certeza. Então, ó, dependendo do movimento, e se você conhecendo a sua turma, você sabe que, pô, caraca, a minha turma
predomina nessa falha. Mano, eu vou trabalhar só esse erro. Então, meio que é uma forma fácil de você atacar esse erro e relembrar, né? Que quando a gente fala sobre a habilidade do corrigir, você pode corrigir de forma tátil, verbal e visual. Então, a minha dica é venha pronto, pelo menos com uma de cada. Porque você não sabe quem você vai encontrar aí no seu local, no seu piso preto. Então, tem gente que vai reagir melhor a uma dica visual. Então, ó, olha o meu braço, ó. Então, Talvez colocar para cada dica do seu plano de aula, nesse caso, vocês só no quadril do Rafa, uma dica rápida para você atacar naquela hora. Então, uma dica visual, eu vou lá e escrevo, exagero no quadril e mostro. É isso que eu vou atacar. Uma dica verbal, Hugo, salta mais alto. Pronto, eu vou dar a dica do salto. Aí no outro dia eu uso a dica aperta mais a coxa. Eu não preciso usar a mesma dica sempre, né? A gente falou qual? Dica tátil. Vou colocar um ovo nas costas. Ou então em cima, né? Hugo, encosta aqui na minha mão e olha pro quadril, né? Não adianta você ficar olhando para a mão, olha pro ponto que você está corrigindo. Então, coloca lá no seu rascunho, porque se você só for pensar nessas dicas na hora que aconteceu o erro, aí o processo vai ficar mais lento e talvez a sua habilidade de corrigir não vai ser tão eficaz. E é isso que a gente procura, né? Ser eficaz, rápido, direto e acionável com elas. e você não pode perder tempo ali, né? Porque o tempo que você perde, né? Eu não vi um aluno, vi a falha. O tempo que você perde bolando uma correção para passar para ele, caso você não tenha isso de bate-pronto, assim, coisa rápida, você está perdendo tempo de interação com outros alunos. Então, Total. isso é muito importante você pensar, que você Uhum. precisa pegar uma atenção individual ali para gerar na turma. E você precisa, nem que ofereça uma correção ou um elogio passando ali por alguém ali na sala, né? Sim, eu acho que talvez seja muito importante a gente comentar aqui, porque eu sei, sempre vai ter algum aluno novo entrando na sua aula, né? E esse aluno ele precisa sim da sua atenção, mas você não pode deixar os seus alunos antigos sem a sua atenção também. Então, assim, uma dica que eu acho que é importante é, sempre que você for corrigir algum aluno, a quantidade perfeita de repetições é você ficar ali entre 2 a 4 repetições, no máximo 4. 2 a 3, assim, ó, ideal. E aí, você viu, você corrigiu, você checou de novo, elogia e vaza, vai pro próximo. Então, tenta prestar atenção nas suas correções, em todas essas que a Nath comentou. Tenta ver, tenta anotar, tenta se programar antes, conhecer os seus pontos de performance, os erros comuns dos movimentos, para que tudo isso fique mais fácil na hora. Porque senão, imagina, se você não sabe essas coisas, você vai demorar mais do que 2 ou 3 repetições. E se você demora mais do que 2 ou 3 repetições por pessoa, eu não sei, mas dentro da CrossFit Boqueirão, são 30 alunos, imagina. Se é um odd de 7 minutos, eu não consigo ver todo mundo. É isso. Exato. Então, por isso que a gente tem que estar extremamente preparado para a gente conseguir atacar, conseguir visualizar os erros, erros grotescos e principalmente erros sutis, que esses sim são os que dão mais trabalho. Exato. Eles vêm, não vêm com aluno novo, eles vão vir com seus alunos mais antigos. E eles que vão fazer você crescer ainda mais como treinador. Yes. Esses são os complicados de se corrigir, né? Uhum, E para a gente finalizar o papo de hoje, algo que a Nath trouxe também da questão do feedback, né? Recentemente a gente lançou um episódio sobre feedback, né? Para quem não viu, dá uma olhada aí. Só que a gente falou de um outro estilo de feedback, né? Feedback entre treinadores. Mas lá no Piso Preto também a gente exerce muito esse feedback pós-correção. Isso é algo muito importante também que a gente precisa levar lá para dentro do Piso Preto, justamente porque se você pediu algo para o seu aluno, você tem que dar esse retorno para ele, né? Sim. Não, é importante você estar vendo algo, você viu uma falha e você corrigiu e ele tentou arrumar e ele vai saber, como é que ele vai saber se isso foi bom ou ruim? Você precisa uhum, falar, isso precisa vir de você, né? É, é um feedback que a gente talvez tenha pecado muito no começo, né, que a gente dá aula e hoje em dia ele tá bem assim afiado em relação a isso, porque
É uma coisa sistemática. Quanto mais você faz, mais você está habituado a fazer. E um feedback importante que até o Hugo uma vez me deu e dá para a maioria dos treinadores, e eu sempre gosto de falar desse, que é o feedback do bom movimento. Porque a pessoa precisa também manter um bom trabalho. Então, óbvio, você vai atacar nos erros, você vai atacar na triagem, você precisa dar esse check, né? Mas a pessoa que está fazendo bem, ela não precisa de nenhum feedback? Ela precisa sim, o feedback tá bom. Rafa, adorei seu cotovelo travado. Vamos. Boa o quê? Coloca o bom, né? E coloca o que tá bom. Para a pessoa manter os joelhos para fora. Gostei do seu joelho para fora, Hugo. Mantém assim. Então, ele vai continuar dando duro. Ele não vai ficar um aluno desengajado. E a gente também tem essa responsabilidade de lembrar desse feedback, né? Não só da falha, porque isso é o óbvio. Você corrige o que está errado, ele tenta acertar e você verifica e avalia esse esforço. E o do bom também, eu acho que é uma ótima forma de engajamento geral de uma turma com vários níveis, né? É simples. Viu algo bom, fala. Sim. Viu algo que precisa ser melhorado, fala também. Às vezes o erro do Oferece aluno a dica. avançado e a gente vê que tá bom e não fala nada, né? Uhum. Assim como nós temos as repetições vazias, nós também temos os elogios vazios, Exato. Exato. né? Então, isso é total, isso é muito importante. Você fez a correção, você fala aquilo que você está gostando, porque isso é uma coisa que vai reforçar muito o seu aluno e as outras pessoas também vão escutar. Quem está do lado está escutando tudo. Então, tipo, a pessoa vai se ligar também, vai falar, porra, acabou de falar do cotovelo rápido do meu amigo, deixa eu fazer o meu rápido aqui também. É, Então, uma coisa leva a outra, né? Então, isso é top. Muito bom. é isso. Que É legal. isso. Galera, feedbacks, triagens, correções, enfim, Dúvidas. dúvidas. Estamos aqui justamente para isso, né? Esse episódio, ele foi um episódio um pouco mais curto, mas ele tem muita informação legal aí. Então, espero que você que gostou, deixe seu like, envie para outros treinadores, marca outros treinadores aqui também, e vamos divulgar isso para que todo mundo possa crescer junto. Deixa E se você sugestão de tema, né? Que a gente pode abordar. Exatamente. Se você tem alguma sugestão, deixa aí, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz de poder ajudar e contribuir aí com o crescimento de todo mundo. Valeu, galera. Espero que tenham gostado, hein? Like aqui embaixo no YouTube. Se você no Spotify também, também pode dar like lá. Ajuda a gente e tamo junto. Espero que tenham gostado e uma boa sexta a todos vocês. É Check. nóis. Valeu. Bye!